Boa noite, pessoal! E aí, como estamos? Espero que o dia tenha sido abençoado, cada um procurando aí o que tem de útil nesse momento de refinamento, né? Esse foi o meu convite. Você está num momento de confinamento ou num momento de refinamento? O que nós temos tido a oportunidade é encontrar talvez o tempo, né, para realizar coisas que antes a gente estava reclamando que não podia fazer, né, estava sinalizando que não estava legal, enfim. Então chegou a hora, agora é a hora é agora. Vamos colocar todo o nosso potencial, né? Identificar. Então, para que toda essa brincadeira comece e tenha graça, a primeira coisa que a gente precisa é perceber, saber, ser, receber, reconhecer e agradecer o nosso potencial, as nossas características, aquilo que vai trazer uma coisa boa pra gente, né? Então, quando nós nos dispomos, né? Eu acho que a palavra é essa, quando a gente se dispõe a olhar pra gente com mais carinho, com mais reconhecimento, né? Nós estamos numa sociedade que cobra muito, que critica muito, que mostra pra gente de uma forma muito efetiva que a gente não tá muito bem, né? Que não é muito adequado o que a gente fala, o que a gente faz. Então, o julgamento, a crítica, a cobrança é tão frequente, né? A quantidade de não que uma criança ouve é algo assim, tem aí já metrificado, né? O quanto que uma criança escuta de não, não vai, não faz, não levanta, não bota a mão, não, né? Fala baixo, não grita. Então, o quanto que a gente aí é educado, né, dentro dessa impossibilidade. E o que nós agora precisamos aprender e, de preferência, usar nessa grande oportunidade como pais, como educadores, é mostrar para os mais jovens, né, e até para os mais velhos, por que não? Eu tive a oportunidade, na última visita que meu pai esteve aqui, e aí ele virou para mim e falou, eu perguntei para ele, pai, o senhor quer maçã ou quer pera? O que o senhor quer? E aí ele virou para mim e falou assim, não, eu não tenho escolha. O que vier para mim tá bom. Eu digo, não, pai, o senhor tem escolha. O senhor pode escolher. Aí ele ficou me olhando assim, sabe? Eu falei, e aí? O que o senhor gosta mais? O que o senhor quer mais, né? E aí ele falou assim, então eu quero uma laranja. E aquilo foi encantador para mim, porque eu não tinha imaginado que ele não se dava o direito de escolher, né? Ele tem hoje 84 anos, né? Fazendo todo o desafio da idade, da terceira idade, mostrando pra gente o quanto a gente tem que reaprender, reconfigurar, né? A gente inverte, eu imagino que nesse momento muitos estão descobrindo, né, o que é ter ou ser parceiro de uma pessoa que está vivendo, né, a terceira idade. Então é um momento diferente, né? E quando nós entramos no confinamento, é confinamento, gente? Não. Legal. Ai, a gente poder ficar trancado socialmente, me fugiu a cabeça. Qual é a palavra mesmo? Esqueci. Quando a gente tem que ficar aí nesse espaço trancado social, a gente tá convivendo mais, né? Convivendo com as crianças, convivendo com o idoso, convivendo. Esses dias eu conversando com uma amiga que vai estar aqui, né? A Vânia, e ela estava dizendo, Luciane,
lá na China, a quantidade de terapia, né, de trabalho terapêutico com os casais cresceu muito, porque as pessoas estão tendo que conviver e elas não tinham o hábito de conviver, elas tinham o hábito de trabalhar, né? Ó, eu queria dizer que o Luiz já entrou, o Heraldo, a Jane, a Lúcia, a Juniele, vamos aguardar só. Ah, aí, Luiz, valeu. Luiz já pediu aqui para entrar. Então, nesse momento, né, de isolamento social, lembrei da palavra? É isolamento social, Vitor? Oi, Vitor. É isolamento social, né? Fugiu a palavra, meu Deus. Isolamento social. Olha eu, trancadinho social. Apesar de que eu recebi esses dias, não é mais namastê, é confina-tê, porque eu no meu confinamento saúdo o seu Deus no seu confinamento, é confina-tê, né? E aí, já vou passar a palavra para você, Vitor, deixa só eu fechar esse pensamento. Agora, você o pessoal ir entrando aí. Então, nesse momento a gente... agradecer o Roberto aí, meu pai aí. Ah, oi Roberto, seja bem-vindo, que bom. Tá vendo? Eu acho que a energia hoje vai pro pai, porque eu tô aqui falando do meu pai e entra o seu, olha que delícia, né? E aí, nesse movimento de convivência... Olha que legal. A gente precisa se dar a oportunidade, né? A gente precisa abrir o nosso coração para que nós possamos reconhecer, eu acho que a palavra melhor é essa, reconhecer a oportunidade, né? Vitor, acho que você tem que colocar o seu telefone no silencioso. Ele não tá. Ele tá no vibra. Então, é importante que a gente possa aproveitar esse momento. Oi, Zezé, oi, acho que é Leandra. Como é o nome da sua irmã? Como é que é o nome da sua irmã, Vitor? André. Ah, Andréia. Então, André Coutinho que entrou, Leonardo. A Zezé, obrigada aí pela presença. Já vi. A família tá toda aqui com a gente. Oba! Né? Então... nós temos escolha, gente, é isso que a gente precisa reconhecer. De alguma forma, nós sempre fomos estimulados a seguir o que a manada está... Oi, Leonardo, tudo bem? O que a manada está produzindo, o que a manada está convidando, sabe? E quando a gente começa a se autovalorizar, a reconhecer o nosso potencial, a gente então cria a possibilidade da escolha, né? Escolha nas pequenas coisas, né? Então, quando eu gosto muito no consultório, quando eu faço um trabalho de autoestima, é que eu digo assim, gente, escolhe a toalha que você vai tomar banho. Qual é a mais gostosa? Às vezes a pessoa fica ali... Maria Ilza chegou. Você é a mãe, a família toda completa hoje. Gente, que beleza! Alegria, sejam todos bem-vindos, né? Então, para a gente fortalecer a nossa escolha, nós precisamos avaliar, reconhecer o nosso poder, a nossa essência. E para isso, o primeiro amigo que a gente precisa ter somos nós, sabe? Então, ao invés da gente estar o tempo inteiro se cobrando, se criticando, se exigindo, é importante que a gente entre num movimento de acolhida, né? Ah, mas Luciane, eu faço bobagem. Ok, acabou de fazer bobagem, é o que o Axis, né, convida muito a gente. Incremento de 10 segundos. Fez alguma coisa, não tá legal? Ok, 10 segundos. Não era isso para fazer? Faz diferente. Porque, em geral, a gente fica ali reclamando, né? Então, hoje a gente vai falar sobre educação financeira, né? Eu tive a oportunidade aí de convidar e o Luiz Vitor aceitar. A gente começou a conversar na quinta-feira e hoje a gente está encerrando esse bate-papo aqui aberto. Então, qual é a ideia? É mostrar para você que, poxa, algumas coisas não foram feitas da forma mais positiva. Oi, mamãe bebê, seja bem-vinda.
não foram feitas da maneira mais positiva, mais produtiva. Mas isso não significa que agora é para você se considerar o último dos mortais. Puxa, a vida podia estar diferente, que droga. Sabe? Não faz isso. Incremento de 10 segundos. Não era para ter feito isso. Ok. Evite também de parar, reclamar, resmungar. Não era isso. Faz a curva e faz diferente. Né? E aí é o nosso convite nessa noite, né? Venha conosco para que a gente possa fazer nesse breve tempo de conversa uma reflexão, para que a gente possa se instrumentalizar para fazer do nosso retorno, né? O retorno de Jedi, né? Quando a gente consegue retornar aí para... Ó, Vitor, o Xande tá falando com você. Quando a gente retorna aí quando a gente retornar, porque a gente não vai ficar trancado dentro de casa o tempo todo, né? A gente não vai ficar aqui o tempo inteiro, gente. E nós vamos voltar. E é a nossa oportunidade de surgir das cinzas, igual a Fênix. A Fênix, ela pega fogo, cai nas cinzas e ela volta brilhando. Esse é o nosso objetivo aqui, convidar você para que você possa fazer uma reflexão, identificar, perceber quais são os pontos frágeis, fortalecer. Então, muita gente está desfazendo aí muitas lives, a gente está descobrindo de uma forma muito intensa o YouTube, né? Tem muita informação, mas a gente não pode só ter uma sobrecarga de informação e ficar empapuçado. A gente tem que partir para a ação, né? E aí, nesse partir para a ação, é que a gente tem alguns instrumentos maravilhosos, dentre ele, o meu super ultra amigo, Luiz Vitor, que ele trouxe assim para mim muitas coisas que me esclareceram e que eu gostaria de compartilhar isso com você. Antes de mais nada, eu queria avisar que eu tô ousando, porque algumas pessoas falam para mim, Luciane, poxa, não ficou gravado. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô gravando no YouTube, porém, o YouTube eu não consigo ter a imagem do Vitor, só a voz dele, né? Então, assim, eu quero pedir desculpa a quem tá no YouTube, que vai ver isso depois, mas a minha forma de contribuir, de você não perder essa informação, só com a voz do Vitor. Mas a gente está querendo criar alguns cursos, trabalhos, projetos, onde a gente possa compartilhar de mais informações, né? E eu desejo, então, que você possa estar com a gente, talvez virtualmente, talvez presencialmente, mas que a gente possa estar, tá bem? Então, eu passo para você, Vitor, a palavra, para você começar. A Leandra está falando, estamos na área da desconstrução e reagir. E aí, Leandra não, Andréia. Andréia. É porque tem um I ali, aí eu fico meio assim, prestando atenção. Desculpa. Mais do que reagir, é a gente conseguir perceber, saber, receber o momento e a gente, então, escolher e agir. Né? Mas a gente, para agir diferente, realmente você tem total razão. A gente tem que se desconstruir, né? A gente tem que admitir, fazer diferente para seguir em frente, né? Em alguns momentos, eu confesso que Luiz falou assim, Luciane, presta atenção, faz isso assim, assim, assim. E eu falei, Luciane, que tal você fazer um planejamento assim? Ai, é um saco. Enchi o pacová dele, reclamei um monte. Ele falou, então tá, Luciane. Com muita paciência, com muito carinho, ele falou, tá bem, Luciane. E aí, anos depois, ele falou, peraí, Luciane, eu vou te ajudar. Então, né, eu espero que vocês também possam usar essas informações e a paciência do Vitor pra gente refazer a nossa vida de prosperidade, de abundância, né, de ganhos. Hoje eu tenho certeza que se eu não tivesse usado muita coisa que ele falou pra mim, eu estaria numa situação bastante delicada, porque a educação financeira ela não vem de berço, infelizmente. Vitor, pronto. 14 minutos falando. Pode falar. Obrigado, Lu, mais uma vez pelo espaço, por estarmos juntos aí, né? Sempre bom.
vamos já agradecer essa galera toda que já entrou aí, né? Vi um monte de gente aí conhecida. Jéssica, Andréia, Bira, irmã, Carol, deixa eu lembrar aqui, Monique, Vivian, são pessoas que estão aí acompanhando a gente. Obrigado pela presença de vocês aí. Xandão. Xandão, Alexandre, primo, grande amigo, parceiro. Então, Leonardo também. Então, só gente boa acompanhando a gente. Vamos aproveitar. Isso é uma alegria, né? Para poder falar. A sua ideia, eu acho que o seu convite foi confinamento ou refinamento, né? Na verdade, assim, o confinamento e o refinamento é porque quando eu tô confinado, eu tô preso, e aí quando eu tô preso, na verdade, eu só reclamo. Mas se eu usar como um refinamento, eu consigo, por exemplo, colher suas informações, né? E fazer uma análise. Eu estou usando isso? Não estou usando? O que eu posso usar daqui para frente, né? Então, o convite é para que as pessoas possam sair do conceito de confinamento para o refinamento, ou seja, usar esse momento para fazer uma reflexão. O que eu posso reconfigurar nas minhas finanças, né? O que eu comprei há 6 meses atrás, que agora eu olho para dentro de casa e eu tô vendo que não prestou para nada, né? Então, é nesse sentido. E uma coisa que eu acho que é importante, né? Até porque tem algumas pessoas que estão presentes visando a família. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da educação familiar, né? O que a gente pode contribuir nesse sentido? Aproveitar que você falou, minha irmã chamou a atenção, minha mãe e meu pai estão presentes também. Eu falei, opa, é verdade. Beijo pra vocês, né? Vou falar em família aí, tem um tomando conta aí, tá vendo? Essa é a boa parte, Muito bom. E tem o Ralfinho também, que é dona da loja Mamãe Bebê. Ó, tá vendo? Loja bacana de criança. Falou assim, você manda um oi pra mim, eu quero ver. Eu falei, então, tamo junto. Tamo junto, com certeza. E proprietário de um carro chamado Anitta. Mas aí depois você pergunta por quê. Vou querer saber. Um carro todo empolgado lá, que o nome é Anitta. Mas tá presente, tá vendo a gente. Legal. Grande amigo também, grande parceiro. É muito então, bom, né, a gente... isso, né? Questão de confinamento ou refinamento depende de cada um, né? Então, a gente chegou a falar na semana passada, né, quando a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal, que não é só uma questão de escolha, é uma questão de decisão, né? Você precisa decidir, né, de que forma você vai encarar essa situação, né? E eu lembro que no momento a gente também comentou um pouco da questão da onde a economia se encontra com a psicologia, né? Porque de um lado está eu aqui, né, economista, e você aí, psicóloga, né? Então, o que esses dois estão conversando aí, aonde que isso vai chegar, né? Então, para quem não teve com a gente na semana passada, é sempre bom a gente relembrar, né? Tem muito a ver economia com psicologia, né? Foi prêmio Nobel há uns 4 anos atrás, um estudo sobre economia comportamental, e essa questão de educação financeira, de finanças pessoais, de planejamento financeiro, a gente chegou a comentar que são questões muito mais comportamentais do que econômicas, propriamente ditas, né? Então, você precisa cuidar dos seus hábitos, né? Das suas escolhas, das suas emoções, quando você está lidando com dinheiro, né? Muita gente acha que economia ou finanças pessoais a gente vai ter que fazer muita planilha, tomar conta de muitos números, fazer muitas contas, mas na verdade essa é uma parte pequena, necessária, claro, mas é pequena, né? Então, o desafio maior é controlar as emoções, né? Controlar os desejos, né? Para você fazer então escolhas mais inteligentes de consumo, principalmente, né? Então é mais ou menos vale a gente voltar sobre isso, assim, né? Como que eu posso estar nesse estado que mexe tanto com as pessoas, né? Acho que está cortando
mim que você tá ouvindo? Picou quando você começou, falou um pouquinho e depois quando você falou o final foi cortado. Mas vai em frente, vamos em frente. Tá. Entrou, você acredita que entrou meu primo Jefferson lá de... Ó, Rodrigo primo entrou e o Jefferson primo lá de Santa Catarina entrou. Opa, a família tá aqui com a gente. Ah, que legal aí. Se a gente não contribuir com ninguém, a gente tem certeza absoluta que a gente contribuiu com a nossa família. A família toda tá Yes. bem. Muito Eu bom. brinquei com a minha irmã que ela falou, ô Vitor, eu tô seguindo o primo rico e tô encantado. Eu falei, mas você já tem um irmão, né? Vamos junto com o irmão também. Muito bom, muito bom. E olha, gente, vou dizer pra vocês, hein? O cara é dedicado e traz pra gente uma possibilidade de entendimento, assim, muito prática. Eu sou fã. Tal do Luiz Vitor, eu... Com todo respeito. Mas é sempre bom, tem muita fonte de pesquisa, né, Lu? Aham. Muita gente contribuindo com o tema, isso é muito bom. Isso há pouco tempo atrás não existia. Pouco tempo que eu falo, tipo uns 10 anos. 10 assim, anos, né? com certeza. Então a informação tá disponível para todo mundo, assim. Então, Lu, já que a gente está com um número legal aí de pessoas aí na sala entrando, Vamos em frente. eu queria saber de vocês que estão aí com a gente acompanhando, quantas pessoas tem aí na casa de vocês? Quantas pessoas estão nesse estado aí de confinamento aí na casa de vocês? Escreve aí um número pra gente, por favor, porque eu vou fazer uma comparação aqui, uma brincadeira aqui pra gente já introduzir o nosso tema aqui, que a gente vai falar de dinheiro. Oi? Nesse... Assunto muito bom. Vai, gente, bota aí o número de pessoas que tem na sua casa. Adriana, 4. Rodrigo, 2. Vamos lá. Vamos lá, vão escrevendo aí pra gente. André, 4. Patrícia, 4. Bolo, Pati. Arthur, não, gente. Kátia, informa aí quantas pessoas tem na sua casa. Vivi Souza tem 3, Xandão 4, Bira 2. Pena que eu não tô aí, Bira. Eu tenho que trabalhar, tô na linha de frente, trabalho no hospital. Leonardo 4, a Juniele tá com 1. Opa, pode dividir comigo. Kátia tá com 6. Poxa! Grande amigo também. Opa! Kátia pode dividir comigo também. Kátia tem 6, né? Tá, Kátia tem 6. Kátia tá liderando em número de pessoas aí. Ô, Kátia, é na frente. Vamos lá, gente. Quantas pessoas vocês têm em casa? Coloca só o número assim, um dedinho. Pif. Bota aí. Kátia tá cuidando da galera, né, Kátia? Você é muito valente. Tá a mulher valente. Ó, o Gui tá te dando boa noite. Boa noite, grande abraço, amigo. Valeu. Obrigado pela presença aí. Vamos lá? Vamos lá? Acho que já dá pra gente... Dá. Já pra gente brincar, né? Então vamos fazer uma comparação. Lu, você tem quantos em casa aí? Eu tô em 2. Somos 3. 3, muito bom. Então, vamos fazer aí uma comparação. Vamos imaginar que a nossa casa seja um barco, né? Uhum. E que as pessoas que estão dentro de casa sejam aí os tripulantes desse barco, né? E aí eu vou falar quais os tipos de tripulantes, e aí vocês já vão imaginando quem são esses tripulantes aí dentro desse barco aí que está aí com vocês, né? Então tem o primeiro tripulante, que é aquele tripulante que está lá remando com força, e vamos imaginar que ele está remando. A questão de estar remando é questão de estar trabalhando com a questão das finanças, com dinheiro, né, para dentro de casa. Vamos imaginar nesse sentido. Então tem um tripulante dentro desse barco que está remando com bastante força, bastante afinco, né? Esse é o número 1. O número 2 é aquele tripulante que ele está ali, hora ele faz alguma coisa, hora ele rema, hora não,
hora diz que quer fazer, hora que não. O tripulante 3, ele não quer fazer nada, né? Imagina que ele não quer fazer nada, ele está sentado no barco esperando lá o que vai acontecer, não contribui com nada. E tem aquele quarto tripulante que, além de não fazer nada, joga areia para dentro do barco, né? Além de não contribuir, empata ele o está samba. atrapalhando. Uhum. E está atrapalhando, né? Então vamos imaginar quem são essas pessoas dentro de casa aí com relação às finanças de vocês, né? De que forma que vocês estão, quantas pessoas estão remando junto com força, quantas estão paradas, né, sem fazer nada, quantas estão fazendo um pouquinho, hora para, hora faz. Se de repente tem alguém que está aí jogando areia, está atrapalhando essa questão financeira dentro de casa, para a gente iniciar essa conversa de quão importante é a conversa sobre dinheiro dentro da nossa própria casa. E é isso que eu acho que é essa proposta que você trouxe, né? Sim. A gente aproveitar esse período de confinamento e ver de que forma a gente pode aproveitar, além dessas informações que a gente já tem aí pra caramba de educação financeira, que a gente pode pesquisar, mas de que forma a gente pode, de repente, já começar a fazer, né, a gente mesmo, assim, a gente com a nossa família, com quem está do nosso lado, seja filho, seja companheiro, o que for, né? De que forma que a gente já pode... Então, eu queria que vocês colocassem, né, se tem alguém com essa identificação aí dentro da casa de vocês, quer dizer, só uma pessoa que rema forte, né? Ou tem gente que ajuda, de que forma vocês entendem essa situação, né? Porque essa é a questão, né, dentro da família que você quis trazer, é algo que precisa ser, né, explorado, assim, e precisa ser muito conversado, sabe, Lu? A conversa sobre dinheiro em casa é uma conversa que está lá embaixo, se você for fazer uma pesquisa, né? Saiu até uma pesquisa há muito tempo nos Estados Unidos, não tive acesso aqui no Brasil, mas que conversar o dinheiro, a conversa sobre o dinheiro estava lá entre estava nas últimas colocações, né? Então você, como psicólogo, você também deve, né, pode dar uma contribuição sobre isso, né, do quanto importante é a gente trazer esse assunto para dentro de casa, né? E aí, voltando à questão do barco, eu acho que não dá para as pessoas interagirem com a gente aqui com resposta, mas eu queria já que vocês imaginassem, assim, teve pessoas que colocou 4, 2, 6, né? Uma pessoa, né? Imagine se todos estivessem remando na mesma direção, na mesma né? velocidade, com o mesmo afinco, com a mesma força, né? Com certeza, né, esse barco ia chegar mais rápido, né? E o ponto de chegada são os objetivos que a gente traça, né? Então, se você tem uma família, se você não conversa sobre o dinheiro, se cada um pensa de uma forma, né, para onde que essa família vai, né? Então, assim, o dinheiro nos dá a possibilidade da gente construir, né, objetivos, sonhos, como a gente falou no encontro passado, né? Então, por isso que a gente reforça a questão de falar sobre dinheiro, né? E como a gente sabe que as pesquisas já mostram que essa não é uma conversa frequente, a gente tem que encontrar um caminho de reunir o pessoal de casa para poder conversar sobre o assunto. Eu vou aproveitar para poder... Eu lembrei aqui rapidinho de um casal de amigo que ele falou assim, Luiz Vitor, eu fiz uma brincadeira, mas lá com a minha família, especialmente com meu filho, e por acaso eu me atentei que eu estava fazendo exercício de educação financeira. Olha só que legal o que aconteceu. Ele falou que ele pegou a conta de luz dele, mostrou para o filho dele, eu acho que tinha na época 12, 13 anos, e falou assim, filho, olha, a conta, o pai já falou para você, para apagar a luz, desligar o ar-condicionado, desligar a televisão assim que você sai do seu quarto e tal. Então, tudo que você está fazendo contribui para que a luz fique mais cara. Então a gente vai fazer o seguinte, a luz, hipoteticamente,
R$ 150. O quanto que a gente conseguir diminuir da luz, o pai vai acrescentar na sua mesada. Olha! Aí o menino ficou louco. Falou que a luz no outro mês caiu para tipo R$ 90, caiu mais de 30%. Só com essa atitude, sabe? E aí foi conversando, ele foi vendo, né, prestando mais atenção de que a energia, ela custa dinheiro, a água, o gás, né? Poucas coisas que a gente pensa que, né, principalmente as crianças, pensam que o dinheiro, né, cai do céu, né? Dinheiro para poder pagar. E se eles não participam, eles vão crescendo cada vez mais com essa, né, impressão, com esse tipo de atitude, com esse entendimento, né? No momento que ele participou dessa brincadeira que foi um grande exercício, ele começou a trabalhar com as outras contas de consumo, sabe? Foi participando e aí, além da mesada, já construiu uma outra ponte para poder comprar um presente que o filho queria ou fazer uma viagem. Então, existem várias formas, vários exercícios que a gente pode incluir assim, né, no nosso dia a dia, principalmente para quem tem filho aí, para quem a gente está falando, né? Então, a conversa é super importante, super importante. Pode falar, Luca, eu te cortei. O que eu ia falar é que, assim, eu não tinha esse hábito, né? Vou falar da minha experiência, depois que eu passei a conviver com você. Quando eu estabeleço uma meta, um projeto, né? Eu sento e digo, olha só, a ideia é fazer isso, 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 por isso, por isso, por isso, por isso. Então, muitas vezes... em situações onde eu poderia receber uma sabotagem ou um pedido ou alguma coisa que não me permitiria concluir o projeto, a partir do momento que eu compartilho do projeto e elas vêm junto, oi Rita, seja bem-vinda, chegou a Rita e a Bianca que eu fiz chegando. Então, quanto mais eu consigo compartilhar com os membros da casa, né? Isso foi uma lição que eu aprendi com o Vitor. Quanto mais eu compartilho com elas o que está acontecendo, qual é o meu objetivo, para que eu estou fazendo, elas também, ao fazer isso, elas fazem esse compartilhamento. Mãe, essa é a hora, olha só, tô precisando trocar o meu computador, mas é nesse momento que a gente vai trocar. Então, eu acho que isso é muito legal para que a gente consiga, às vezes, eu fico pensando, né, às vezes você tá em casa aí com as crianças, as crianças estão fazendo barulheira danada, não... Gente, vamos arranjar um jogo, né? Vamos conversar, vamos falar, olha, contar a história, como é que na sua casa seu pai e sua mãe lidavam com dinheiro? Como é que... Isso é história. E as crianças vão sentar para ouvir e você, de repente, vai ter a oportunidade de falar como é que você entende isso, como é que é essa questão, né? Então, é muito importante que todo mundo que está em casa consiga entender que não existe o lado A e o lado B, tá todo mundo do mesmo lado, né? E se o barco furar, não vai ter um só que vai descer, todo mundo vai estar junto, né? Então, a Kátia está dizendo que está travando. Só para a Kátia que está travando, gente? Fala aí para mim. A gente tem uma sobrecarga aí. Sim, a sua fala aí travou. Ah, tá. Então, assim... que nós possamos usar esse momento de reunião em casa com assuntos, né? Ouça o que é importante para as pessoas e fale também, né? Mostre da sua experiência, procure fazer essa interação. Voltei? Ou travou? Vitor? Tá travando. Ah, que pena. Oi. Você tá travando um pouco aí. Puxa vida. Bom, Pra mim tá legal aqui. Tá, então segue a missa aí, meu amigo. Eu vou falando aqui enquanto o Lu tenta destravar lá, né? Então, a Andréia falou aqui que é importante a gente ter essas questões na escola desde pequenininho, né? Então, a Andréia tem já em andamento para poder
levar a educação financeira para as escolas, sim, né? Já tem material desenvolvido, eu acho que de pouquinho a pouquinho isso vai chegar nas escolas, né? Mas são questões que realmente, quanto mais cedo a gente participar, né? Quanto mais cedo a gente tem acesso, né? Melhores serão os resultados, não tenha dúvida disso, né? Então é importante, né, que chegue logo, né, nas escolas, que seja o quanto antes aí, porque vão crescer pessoas e crianças mais preparadas nesse sentido. Lu, tá ouvindo aí? Tô te ouvindo bem. Vi até que a Alciete entrou, minha sobrinha, e o que eu queria reforçar é que nesse período nosso de refinamento é importante nós estabelecermos quais são as nossas metas, né? O que a gente tem aí de planejamento compartilhado, o que de repente está acontecendo em casa e que a gente não mostrou para cada um qual é a importância dessa etapa, né? Uma lição que eu aprendi no Million Mind Intensive, que foi um curso que eu fiz junto com o Vitor, é que é importante que a gente guarde 10% de tudo aquilo que a gente produz, mesmo que seja de R$10, R$1, né? E durante muito tempo eu recebi essa informação sem compreender perfeitamente o que estava acontecendo. Até que pesquisando, estudando mais, o que eu consegui descobrir, né? Que quando você tem uma quantidade X de dinheiro guardada, né? E que você não mexe, você deixa de precisar de dinheiro. Você deixa de ter uma necessidade, o dinheiro deixa de ser uma energia mais importante do que você, porque o dinheiro ele não faz ideia, o dinheiro, gente, só serve para a gente conferir, né? Ele vai implementar uma ideia, mas ele não cria uma ideia, ele não cria uma realidade. Ele é só um meio, né? Oi? Ele é só um meio, né? Ele é um meio. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas coloca assim, eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Eu vou estar bem se eu tiver dinheiro, né? Eu vou cuidar da minha família se eu tiver dinheiro, né? Quantos de nós, infelizmente, a criança fala, eu quero um celular, nem fala lá, ela já estava com o celular na mão, né? Quantas pessoas estavam usando o celular para encantar a criança e ela não perturbar, né? Mas isso é um investimento. Então, o que eu pude aprender com esse dinheiro que está lá atrás, aspas, guardado, é que ele me tira da condição de fazer do dinheiro algo mais importante. Olha, gente, nós agora estamos todos estancados em casa. Com certeza, nem todo mundo está com facilidade financeira. Muitos de nós estamos com preocupação do que a gente vai fazer a hora que a porta abrir. A hora que a porta abrir, o negócio vai ficar aqui. Tá travando? Oxente. Tá travando aí o áudio e o vídeo. Ai, que pena. Bom, então só para colocar, né, o quanto que a gente, na medida em que a gente faz do dinheiro algo mais importante do que nós começamos a despotencializar tudo que a gente pode realizar. Vitor, segue para ver se de repente daqui a pouco destrava, eu pego a palavra de volta. Agora travou por Vitor. Acrescentando aqui para vocês, uma das maiores contribuições, eu acho que eu falei isso no encontro passado, que a educação financeira ela me deu logo no início, quando eu comecei a estudar, foi essa questão de conseguir olhar um pouco para o longo prazo, né? Ser essa conversa, né? Para vocês vão porque vocês fazer planos um pouco.
as duas. Olá, Claudinha. As pessoas, de repente, aproveitarem esse... Eu posso fazer é tentar reiniciar a internet, mas ele entrar no seu 4G. Tá. Poder continuar. Tá ouvindo, Lu? Pra mim picou, mas a Claudinha veio aqui me dar um socorro e ela disse que vai reiniciar. Eu coloquei uma outra internet para ver se a gente consegue seguir em frente. Mas já estamos com 40 minutos, a gente já tem mais 10 minutos só para encerrar. Seja bem-vinda, Ilka, Cláudia, Juniele. Esqueci que eu tô filmando vocês. Quantos de vocês conversaram sobre esse assunto, né, com a família de vocês? Se alguém conversou sobre o dinheiro, seja segredo, não precisa ser uma conversa longa, mas se o dinheiro chegou a fazer parte em algum momento, dá um sim aí para mim, só para eu poder saber se teve essa conversa. Repete a pergunta, Vitor. Se nesse momento de quarentena, né, que as pessoas estão em casa, se elas tiveram a oportunidade de conversar sobre dinheiro em algum momento. Alguém escreve aí na... Não, pra gente poder... Alguém escreve no comentário aí a pergunta do Vitor para mim? Se você conversou sobre finança, nesse período se conversou sobre finança em casa. Quem conversou, sim ou não? Só para botar a pergunta, ok? Juniele, você não conversou, mas está estimulando o povo, né, Juniele? Se você não... Toda suas postagens, o seu trabalho silencioso tem sido muito produtivo, promove a reflexão. Ó, a Lúcia de Cássia disse que sim. A Vivi disse que sim. Opa, a Cláudia Leonora disse que sim. Adriana, sim. Aprendeu na igreja sobre as finanças. O Gullit também. Que legal. Seja bem-vinda, Isabel. Ó, a Rita tá dizendo que não. Roberto Luiz, sim. Kátia, não. A Juniele tá aqui, ó, só eu conversando comigo mesmo. Não, mas além de, não é só você conversar, mas quando você coloca os feeds, né? Gente, tá travando no Acho que travou lá, travou de novo lá. Travou. Vamos lá. Travou, mas já voltou. Então, a maioria diz que sim, né? É um bom sinal. Né? Eu não sei se conversou por conta da preocupação, né, do momento, do que será, ou conversou, né, para poder ajustar as finanças. Né? Ó, a então, Leonora está dizendo... queria... A Cláudia Leonora está dizendo que provavelmente deve ter sido o assunto em casa. Temos que usar o dinheiro com moderação, né? Moderação. Cláudia, exatamente. Cláudia Luma está dizendo que está aprendendo a fazer investimento em renda passiva. Olha que coisa chique. Tô aprendendo a investir. Ó, delícia. Muito bom. Uhum. Então é isso, né? É um período realmente que fez as pessoas, que está fazendo, né, as pessoas a pararem um pouco e a refletir sobre, mas acredito por essa instabilidade, né? Por não saber o que vai acontecer, né? Mas a proposta que a gente traz é que a conversa seja, né, uma conversa para poder ajeitar e crescer, né, quanto família, né, quanto parceiros ali dentro dessa estrutura. Acho que esse é o convite, né, a gente aproveitar esse momento. Ó, a Ana Beatriz, ela disse, eu estou lendo o livro Mentes Consumistas e ela gasta muito. Então, Ana Beatriz Barbosa. Exatamente. Legal. Tem muitas opções, né, Ana? Tem muitas opções aí para o pessoal
pesquisar, é grande oportunidade, né? Eu sempre falo que não é porque eu sou formado em economia, mas não tive isso na faculdade, mas o tempo que, desde quando eu comecei a estudar para cá, é um crescimento, né, muito grande. Então, vale super a pena investir em educação financeira, não só nisso, né, mas naquilo que a gente também está falando, né? Eu acho que pode, dentro da própria família, a gente procurar né, desenvolver esse trabalho, né, bom para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai na mesma direção, né, Lu? E esse tema, quando a gente consegue fazer, porque a maioria das pessoas, quando pensa em dinheiro, né, as palavras mestras, né, não são prosperidade, abundância, multiplicação, saúde, conquista, vitória. Infelizmente, a maioria das pessoas tem outras palavras, né? O Lulit está falando, Vitor, faz um livro. Né? Eu também acho, isso mesmo, faz um livro, Vitor. E aí, o que a gente precisa tem um exercício legal que eu já apliquei e que eu acho que cabe nesse momento. Coloca para você assim, dinheiro. Quais são as 5 primeiras palavras que aparecem? Quando você quando você se permite identificar quais são as principais questões que te bloqueiam e se predispor a trabalhar isso, é muito importante. A Ju está dizendo aqui, ó, precisamos dar uma segurada na ansiedade para não gastar muito com fast food, até porque vai comer muito, vai engordar, não vai dar certo. Então, gente, ó, dá uma segurada. Mas é importante, né? Então faz esse exercício. Coloca dinheiro. Quais são as 5 ou 10 palavras que imediatamente surge para você? Você vai observar que aquelas palavras, elas tendem a te impactar. Elas tendem a te prender. Então, a ideia é fazer com que você olhe o dinheiro, a vida financeira, a construção da harmonia e prosperidade da sua casa de uma forma que seja leve, de uma forma que seja agradável, da forma que seja uma construção de um futuro próspero para todo mundo, né? Porque quando a gente trabalha a prosperidade, eu e Kátia temos conversado bastante sobre esse tema. Quando a gente trabalha a prosperidade, o indivíduo próspero, ele trabalha com a espiritualidade, ele trabalha com a profissão, com o dinheiro, com o relacionamento e com saúde. Então, é necessário que a gente entenda que o dinheiro é um elemento importante para isso tudo, mas não é fundamental. Porque, ó, nesse momento, você tendo dinheiro, não tendo dinheiro, se tu pegar um Covid da vida, né? Então, é importante, né, a gente começar a avaliar, será que é o dinheiro que vai fazer a diferença agora pra gente? É a posição? É o galardão? Não é, né? Então, até onde a gente está fazendo do dinheiro mais importante do que outras coisas que são fundamentais, né? Então, esse é o nosso convite. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso tempo de live. Se alguém tiver alguma pergunta em especial para fazer para o Vitor, né, vai ser oportuno, porque daqui a pouquinho a nossa conexão, ela não cai mais, ela é literalmente acabada. Né? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento. A gente quer agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui, dos nossos parentes, né? Veio um primo até de Santa Catarina para me ver aqui, eu fiquei muito feliz, né? Eu acredito que é nessa corrente de fortalecimento pessoal, né? Então, quando eu consigo, daqui de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, levar uma palavra libertadora para o meu primo que está lá em Florianópolis, Santa Catarina, caramba, isso é valeu a pena, né? Valeu a pena a amizade que eu fiz com o Luiz, valeu a pena me importar com esse tema, valeu a pena querer dar mais um passo. Então, se a gente puder contribuir com uma pessoa e cada um de nós com mais uma pessoa, daqui é 1, 2, 4, 8, 16, 32, né? 64. A Lúcia está dizendo parabéns pela live, muita energia, obrigado, a gente faz com muito carinho, né? E
Eu na quinta-feira perguntei para vocês, nós estamos querendo montar um trabalho de monitoramento que vai acontecer no mês de abril, né? Nas 3 semanas seguintes de abril. A gente só está querendo saber se o melhor seria quarta ou domingo ou sábado, né? A ideia é a gente fazer um trabalho à tarde, aproveitar esse momento de confinamento. Confinastê, Juniele. A nossa proposta é a gente trazer. Eu vou, na verdade, gente, ser muito cara de pau e extremamente ousada, na medida em que eu vou usar de unir duas forças opostas de extrema potência, né? A ideia é a gente montar um trabalho onde vai estar presente o Vitor trabalhando com economia e vai estar presente o Genivaldo que trabalha com física quântica. Olha só, é conta e conta. Né? A gente vai juntar. Mas por que, Luciane, que você está juntando essas duas forças? Porque eu tenho crescido muito, né? Então a gente está querendo saber se o ideal seria a gente fazer um trabalho na quarta-feira ou no sábado à tarde, né? O que é mais mais favorável para a maioria que está aqui. Então eu queria que você me dissesse se tá bom quarta ou se tá bom sábado à tarde. A gente está querendo fazer um trabalho de mais ou menos 3 horas, porque embora a gente vá intercalando entre nós três, mas nós teríamos praticamente 1 hora de trabalho para cada um, né? E aí, se você tiver interessado, você vai me mandar um inbox e eu vou estar te mandando o link do trabalho, mas eu preciso saber se o bom seria quarta ou sábado à tarde, né? Vitor, ninguém perguntou, mas eu gostaria muito que você pudesse falar do quanto que assim, estar olhando para o dinheiro de forma mais leve, de forma menos dependente. Quais são as possibilidades que a gente tem de fazer se a gente sair de dentro de casa sem tanta agonia, a gente sair de casa sem tanta pressão, né? Eu acho que seria legal. A ideia seria, a Rita tá, só um pouquinho, a Rita tá me perguntando se seria nesse sábado. Não, a ideia é a gente fazer, se sábado for um tempo bom, é fazer nesse sábado, ou nesse sábado, ou quarta da semana que vem, à tarde, tá? Seria tipo de 3 horas até 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6. 3 às 6, porque a internet, ela tá bem mais leve, né? Se a gente colocar em outro horário, a gente pega o pico de muitas pessoas. Então, por isso que a gente está sugerindo ou quarta-feira ou sábado. Já respondi, Vitor, manda ver. Então, você falou de agonia. Eu lembro de ter falado no último encontro que a gente teve, e eu cheguei a comentar, existem hoje pessoas, né, com esse confinamento muito agoniado, e existem pessoas simplesmente agoniadas e pessoas que não estão agoniadas, né? Então, o estado que você está hoje é muito reflexo daquilo que você vem construindo durante os períodos anteriores, né? Então, a proposta que você traz, né, e que aí eu conheço e eu sei que dá certo, é a gente passar os instrumentos que você tem que usar para você estar numa situação diferente da que você está hoje, né? Existe instrumento, né, para você chegar a um estado de não estar agoniado financeiramente. Existem instrumentos. Não é só decisão, não é querer. Você tem que praticar, você tem que usar as ferramentas que estão aí disponíveis para poder você encontrar esse estado, né? Então, eu acho que essa é a proposta, né? Existe sim, tem pessoas que estão só esperando para poder voltar, né? Mas financeiramente estão tranquilos. Eu conheço pessoas que estão tranquilas, esperando simplesmente voltar ao normal, estão só cuidando da sua saúde, da sua família, né? Isso então, quando não tem aqueles... Muita gente é agoniada também.
E isso quando não tem aqueles que ainda estão fazendo altos investimentos, porque esse é um momento de... Exato. Quem né, acompanha a bolsa de valor aí sabe que as ações estão com preço lá embaixo, né? Uma hora de comprar. Então, tem gente ainda fazendo investimento. Muito bem lembrado. Bem lembrado. Uma hora perfeita para investir. Não é? Então, e eu acho que assim, eu comentei, né, o ano de 20 em muitas décadas, ele deu trabalho, né? E aí, como é que essas pessoas viveram a peste negra, enfim, e outros momentos de extrema mobilização? Como é que essas pessoas viveram esse momento, né? Então, foi nessa época que a luz se criou a luz, né? E outras ideias. Por quê? Porque as pessoas, já que não podiam sair, ou seja, já que elas não podiam pular para fora, elas pularam para dentro e criaram resultados, né? Então, esse é o grande portal. Pessoal, nós tivemos até agora 4 pessoas que disseram sábado e uma pessoa que disse quarta-feira. Então, a gente provavelmente deve estar realizando esse trabalho no sábado à tarde. Eu vou estar anunciando, eu, Vitor e Genivaldo, vamos estar jogando na rede, né? Voltamos a falar, a ideia é pegar instrumentos que são úteis, não para nos preparar para a próxima crise, né? Para sermos grandes investidores, mas que na próxima, se chegar lá e eu for boa investidora, eu tô bem gostando. Mas eu quero sair de casa, né? Instrumentalizada o suficiente para que eu possa fazer não um olhar cor-de-rosa, né? Porque as pessoas falam, Luciane, poxa, é muito fácil falar, né? Você tá em casa. Não, gente, olha só, eu também tô fazendo plantão, não na mesma proporção que os profissionais que estão lá fora, então eu não tô dando pitaco só na vida alheia, eu tô falando da minha também, mas eu acredito que se um machado, uma faca, um canivete afiado, ele é infinitamente mais efetivo do que um negócio enferrujado largado lá no fundo. Então, nós podemos usar esse momento para nos refinar. Vamos aprender, vamos estudar. Tem muita coisa aí disponível, né? Na verdade, eu tô tendo uma grandiosa oportunidade quando tanto o Genivaldo quanto o Vitor aceitam o desafio de estar aqui e a gente montar um trabalho com todas as coisas que a gente conversou de forma ordenada para que a gente possa construir essa prosperidade. A gente está em 58 minutos de fala. Eu quero agradecer muito a todo mundo que está aqui, convidar vocês para quinta-feira, às 9h30, estar aqui. Vai estar comigo a Suzy Borges. Ela é acupunturista, ela é terapeuta, ela vem trabalhando com a saúde quântica também, e a gente precisa buscar o máximo de informações. Então, o tempo inteiro, quando eu encontro novos amigos ou velhos amigos, de gente, e aí, vai fazer uma livezinha comigo? Vamos trocar uma informação? Né? Alguns a gente consegue, como o Vitor e o Genivaldo, a gente consegue montar um trabalho, porque a gente não quer fazer um trabalho, fazer por fazer, sabe, gente? A ideia é que a gente possa ser realmente uma contribuição de qualidade, né? Para que esse nosso encontro possa marcar para nós, para você, para sua família. Como você viu, a gente convidou para cá primeiro a nossa família, né? Então, agradecer demais a presença da nossa família aqui e... né? Eu acho que isso é muito importante pra gente, porque não adianta a gente fazer para os outros, né, e não levar para os nossos. É claro que a gente não lança
como diz, não lança corda e puxa os de casa, mas primeiro a gente oferece para os da nossa casa, porque é esse amor, né? E veja assim, eu fico muito orgulhosa quando Cláudia Luma fala, eu estou fazendo um investimento em renda passiva, mas isso tudo é fruto do seu trabalho, Luiz. Eu fico muito agradecida, né, de trazer esse tema para casa e a gente vencer. Muito obrigada, tivemos 51 espectadores. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora e que a gente possa, então, construir esse trabalho de prosperidade. Um grandioso abraço a todos. Volto a falar, esse vídeo foi produzido só para as pessoas que não puderam assistir a live, a segunda live com Luiz Vitor Coutinho. Eu coloquei no telefone para fazer um vídeo e você poder acompanhar. Infelizmente, só me olhando, né? E ainda eu me puxando aqui, mas pelo menos é o que eu tenho, tá bom? Eu sou da turma do Elk. É o que tem, é o que pode, para não ser uma droga, uma porcaria. Então, que eu possa ser uma contribuição para você. Confio nas ter.